No programa de hoje, seguimos trazendo matérias que nossos profissionais trouxeram diretamente de suas casas, assim como conteúdos que já tínhamos gravado antes do período de isolamento social. Neymar Gil traz provocações e modificações socioculturais. Gabriela Marques traz dicas para facilitar o dia a dia em isolamento. Talizeine fala sobre a quiropraxia na gestação. Andréa Reis fala sobre o autodiagnóstico. E Adriana Corsetti conversa conosco sobre os desafios da alimentação em tempos de isolamento. Hoje vamos falar sobre os desafios de se alimentar bem na quarentena. Bom, agora na quarentena a gente está tendo que aprender a lidar com um monte de situações diferentes que a gente não está acostumado a conviver no dia a dia e muitas vezes a alimentação acaba sofrendo, né, nessas mudanças. Tem muita gente ficando muito ansiosa, muito entediada e aí acaba ficando muito criativa com relação à alimentação ou muitas vezes também para passar o tempo acaba comendo muito mais do que comia antes, né? A gente pensa muitas vezes que é muito mais fácil se cuidar quando a gente está em casa, mas agora a gente está vendo que nem sempre é assim, né? Talvez ficar em casa ainda mais forçado, como a gente está tendo que ficar, gera muita ansiedade e a alimentação acaba sofrendo mesmo, né? Então, como é que a gente faz agora para lidar com essas situações? Melhor forma é a gente tentar manter uma rotina dentro de casa da melhor maneira possível, né? Da forma que a gente conseguir. Então, estabelecer horários é uma das coisas mais importantes que tem. Então, tentar não fazer uma rotina de sono muito atrapalhada, então não ir dormir tão tarde, tentar não acordar tão tarde, manter o padrão de horários que a gente costuma ter de refeições ao longo do ano normal, de uma situação normal. Então, tentar fazer com que a gente coma mais ou menos a cada 3 horas. Então, manter um horário padrão de almoço, de refeições, se organizar bem para que não faltem opções boas em casa, porque senão muitas vezes a gente acaba comendo o que é prático e não o que a gente gostaria de comer. Não ser criativo demais com coisas que não são adequadas para o nosso consumo. Então, eu vejo muita gente fazendo muito pão, fazendo muito bolo, muita sobremesa. Ninguém tem proibição de comer isso, mas se a gente tem em casa, é muito tentador comer. E aí a fruta acaba realmente ficando de lado. Os outros alimentos, né, menos processados também, que a gente poderia consumir e consome numa situação normal, muitas vezes acaba ficando de lado. Então, se for para ser criativo, vamos ser criativos com coisas nutritivas. Agora a gente tem tempo para pesquisar, então procurar cookies integrais, vamos procurar receitas nutritivas com cereais integrais, não tão açucarados, não tanta farinha branca, né? Vamos encontrar boas opções e aí ver se funciona pra gente. Não gostou de uma receita? Paciência, vamos lá e vamos testar outra, né? A gente vai se conhecendo também, né? Vai sendo criativo, vai aprendendo a lidar também com essas receitas diferentes. Outra forma de tentar diminuir as tentações é parar de seguir aquelas páginas, né, de entrega de comida, de doces e de sobremesas e de preparos mais gordurosos. Então talvez esse seja o momento de seguir as páginas que vão nos ajudar e não as que vão nos dar vontade, porque muitas vezes a gente só tem vontade porque a gente viu, né? Então a gente está olhando o computador, está olhando o celular, quando vê aparece uma receita que a gente nem teria pensado em fazer, mas agora ela pareceu tão interessante e a gente acaba fazendo. Se aparecerem receitas de boa qualidade, né, a gente consegue se interessar mais por elas. Se aparecerem as outras, talvez a gente acabe fazendo só as outras mesmo, né? Então vamos procurar boas opções, vamos nos organizar, vamos tomar muita água. A falta da água muitas vezes nos dá uma falsa sensação de fome, então é importante que a gente se hidrate bem. A água ajuda a desintoxicar o nosso corpo. Pode ser com limão, pode ser com gengibre, mas pode ser água pura também, né? Então vamos tomar bastante água para conseguir limpar bem o corpo e não comer só por uma sensação errada de fome. Vamos pegar um sol, é importante a gente tentar pegar um solzinho para pegar essa energia que o sol nos traz, produzir uma vitamina D, né? Diminuir essa deficiência também, que agora está se instalando ainda mais do que normalmente se instala. Rotina de horários, rotina de sono. Vamos se cuidar, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Passando para dar algumas dicas para que você se sinta um pouco mais
acolhido, menos ansioso, menos angustiado aí nesse período de isolamento social. Lembrando que estamos em isolamento social e não em isolamento emocional. E a minha dica vem justamente nesse sentido. Utilize as redes sociais, principalmente o WhatsApp, FaceTime, para fazer conversas de vídeo com seus familiares. Por quê? Porque você sentindo o tom de voz do seu familiar, você vendo ele se movimentar em tempo real, como uma chamada de vídeo, faz com que você se sinta um pouco mais aliviado, em relação a essa angústia que a nossa mente muitas vezes acaba criando, um medo, de que, como se não tivesse vida lá fora, Na verdade, como estamos em contato direto com notícias ruins, enfim, casos que vêm aumentando aí a cada dia, números, que nos assustam, e como não podemos ver os nossos familiares, os nossos amigos, a gente cria uma fantasia como se fosse um medo de que eles estivessem doentes ou que não estejam bem. E aí quando você vê o vídeo, você faz uma ligação de vídeo, você vê ele ali conversando, interagindo com você, você vê que existe vida ali na rua, só a gente não pode ir para a rua para socializar, mas sim, a gente pode fazer isso virtualmente. Lembrando que ouvir o tom de voz, perceber a outra pessoa da forma mais real possível, o mais parecido, com o ao vivo e a cores, faz com que a gente se sinta um pouco mais aliviado, um pouco mais acolhido também, e faz com que a gente diminua esse nível de ansiedade, esse nível de tristeza, esse nível até de pânico que algumas pessoas eu sei que estão sentindo, crises de ansiedade estão cada vez mais comuns nesse momento, então precisamos manter o foco, precisamos manter a tranquilidade, controlar a nossa mente, lembrando que a nossa mente, sim, ela tem poderes, então a importância de poder ocupar o nosso tempo com coisas boas, com coisas que sejam um pouco mais parecidas com a nossa antiga rotina, fazer leituras, assistir o YouTube, olhar outras matérias que não tenham relação especificamente com esse momento que estamos vivendo. Eu acho que isso faz a gente relembrar um pouquinho como a vida era e também lembrar que são fases, E eu sempre costumo comentar isso com os meus pacientes. Fases, elas vêm e elas vão, e nós vamos passar por essa fase e vamos nos tornar cada vez mais fortes. Por isso a importância de fortalecer o coletivo, mesmo que virtualmente. Vamos aí ajudar uns aos outros e fortalecer também os negócios locais, para que a economia continue girando e também amenizar aí o sofrimento de quem não sabe sobre como será o seu futuro. Olá! Vem trazer uma psicodica para os amantes da Netflix, primeiramente, E também para todo mundo que se interessa pelos assuntos da psicologia, tá? É o filme Clinical. Ele é um filme com cenas bastante densas e pesadas, então não é indicado para a galerinha ali menos 18 anos, Mas apesar dele, às vezes, assim, ter uma linha que a gente acha até um pouquinho muito suspense ou muito terror, ele é interessante por alguns motivos. Ele aborda, por exemplo, assuntos de como é importante uma psicóloga fazer psicoterapia, aborda também como uma psicóloga lida com o seu paciente, no que a gente chama de transferência e contra-transferência. Ele também faz uma atenção a tratamento de pessoas do pós-traumático, de como é importante e muito delicado, tem que ser feito por um profissional muito qualificado. Então, assim, realmente, quem gosta do assunto de psicologia, principalmente os profissionais e estudantes de psicologia, é um filme que vale muito a pena olhar, tá? Fecha um pouquinho os olhos pro lado do terror, um pouquinho que tem do filme, e acompanha o que ele ensina de acolhimento, de se mostrar próximo, da pessoa que sofreu um pós-traumático, tá? Tem uma frase bem interessante que eu até vou ler pra vocês, que fala assim, que a personagem principal fala: terapia é uma via de mão dupla, você ganha dela o que você investe. Então, assim, assistam e depois escrevam aqui pra gente pro NAP TV e nos contem o que vocês acharam sobre o filme. Toda crítica é bem-vinda.
A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Daqui de casa hoje eu venho trazer algumas provocações socioculturais para a gente pensar, tá? Diante do atual cenário aí de crise humanitária, eu fico pensando o que a gente vai ter de modificações, né? Desde as micro às macro, né? As modificações locais e as modificações mundiais aí de comportamento, né? Em termos de sociedade. Então, para elencar algumas coisas para a gente começar essa discussão, eu pensei, por exemplo, no chimarrão, pensei no calçado, pensei na internet e pensei nos processos produtivos, tá? São 4 itens aí que eu vejo que vão passar necessariamente por algumas grandes modificações, tá? O quinto item eu vou deixar lá para o final para a gente conversar melhor. Então, o chimarrão, né? Que é uma cultura nossa aqui específica do Rio Grande do Sul, apesar de eu não ser gaúcho, e que muitas vezes me vejo desrespeitando algumas regras, porque ele tem uma série de regrinhas, mas eu vejo que esse uso individualizado da cuia, né, hoje por uma questão sanitária, não se sugere mais, né, não se indica mais. Mas muito provavelmente a gente vai começar a ter esse hábito muito parecido com alguns países que compartilham dessa cultura, como Uruguai e Argentina, né. Então essa é uma modificação micro, né, que a gente vai passar. A outra que eu tinha dito era a questão do calçado. Alguns países de cultura oriental, né, principalmente Coreias e Japão, já têm o hábito de não adentrar a casa com seus calçados, né? Então as pessoas deixam do lado de fora e adentram o recinto domiciliar, dadas as devidas precauções. Hoje eu acredito que seja cultural, mas não duvido que não tenha sido muito por questões sanitárias também, principalmente pós-guerra, tá? Apesar de que já é um hábito mais bem antigo, né? Mas eu fico imaginando que a gente aqui no mundo ocidental vá ter esse hábito também, né? E se não tem e não começou ainda, né, comece a fazer e tomar essas medidas aí. A gente vê nos filmes de produção hollywoodiana que o americano, em geral, ele muitas vezes chega, né, é caricato, assim, ele chega em casa cansado, ele vai na geladeira, pega uma cerveja e deita, né, no seu sofá, com calçado, roupa que veio da rua, muitas vezes vai para a cama, deita, adormece com aquela roupa e com aquele calçado, e no dia seguinte inicia as atividades de novo com aquela roupa, com aquele calçado, e era isso, né? Então são alguns hábitos que a gente vê que, ok, pode ser caricato do mundo cinematográfico, mas muito provavelmente seja um pouco de reflexo do que eles praticam lá, né, de hábitos de higiene. Então eu acredito que essas modificações vão ter que existir, tá?
A gente sabe que aqui no Brasil a gente também tem, né, situações muito parecidas. Muitas vezes a gente se pega chegando em casa, voltando do trabalho cansado, né, e também repete esses comportamentos, né? Senta no sofá, com os pés em cima do sofá, deita, né? O sofá é quase que uma segunda cama para nós, né? Então esse é o segundo item que eu acredito que vai mudar. O terceiro é a internet, né? A gente passou por uma modificação de linguagem, de comportamento já lá para o início dos anos 2000. Depois a gente passou por uma modificação que era o que a gente estava vivendo até então, né, que no meu entendimento, que era de aprofundamento das relações. A gente ainda estava num estágio muito de relações amorosas, né, de introjeção da sexualidade no mundo da virtualidade, né? Não vou nem adentrar a questão do envio de nudes nesse momento, mas a gente sabe que muitos jovens e adolescentes estavam se introduzindo nesse mundo da sexualidade através dessas ferramentas assim. Mas a gente, nesse momento, eu estava imaginando, né, de provocar vocês, de falar mais nas relações interpessoais, né, através de uso de videochamadas, tirando do mundo corporativo, né, das teleconferências e videoconferências, das reuniões corporativas, trazendo para uma realidade domiciliar, onde as pessoas estão aproximando as suas relações familiares, né, tirando do famoso domingo, almoço de domingo na casa da avó, trazendo para as ligações mais frequentes, aí, quase que diárias, para poder manter contato com as pessoas, né? Então, happy hours que estão ocorrendo aí em videoconferência, seja via Skype, seja videochamada do WhatsApp, Telegram e assim, entre outras tantas ferramentas, né? Google, Hangouts, enfim. O quarto item era a questão das iniciativas das empresas, né? Várias empresas com know-how interessantíssimo, né? Não vou citar especificamente nomes agora no momento, mas que já tinham um know-how de capacidade produtiva e de engenharia, se disponibilizando a fazer adaptações no seu processo produtivo para poder produzir, por exemplo, ventiladores, né, e respiradores artificiais aí para os hospitais, né. A indústria têxtil, né, de muitas empresas de confecção, se disponibilizando também, se mobilizando para produzir paramentação médica, né, com roupas, enfim, para profissionais da área da saúde, e a confecção inclusive de máscaras, né, para os profissionais de segurança pública e saúde também. Então, são esses tipos de comportamento e de iniciativas que me fazem acreditar que a gente vai passar por grandes modificações, né? Que a economia não tem que parar, a economia não pode parar, mas ela precisa se adaptar às questões sanitárias, né? Que são prioritárias para a manutenção da vida. Então, o quinto elemento é o conceito e a ressignificação, por exemplo, de empatia e solidariedade, né? Eu falei um pouco no item anterior das empresas fazendo essas modificações, né? Mas é lógico que a nível individual a gente tem visto diversas mobilizações de profissionais e de pessoas se colocando à disposição para ir fazer compras de insumos e medicamentos para essas outras pessoas que são grupo de risco e não podem no momento sair, né? Então eu acho extremamente sensacional ver essa mobilização individual, né? Não é institucional, não é o Estado se propondo a fazer algo pelas pessoas, são as próprias pessoas se disponibilizando a fazer algo por elas mesmas, né? Então esse conceito de empatia e de solidariedade, nesse momento, ele se ressignifica por si só, e muito provavelmente quando tudo isso passar, e logo vai passar, a gente vai ver uma sociedade muito mais calorosa, né? A gente já é um povo latino já por si só, né? Pela nossa essência já é muito de uma cultura de abraço e do toque. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais intenso, a gente vai ser um povo mais ainda solidário, né? Se já éramos conhecidos por um povo assim, o brasileiro, eu acho que a gente vai passar por um reforço positivo nesse quesito aí de solidariedade e empatia, tá? Então essas são as minhas 5 provocações para a gente refletir hoje. Certamente terão muitas outras, e eu deixo de sugestão para que vocês entrem aí nos canais do NAP e do NAP TV, através da Vale TV, e possa colocar as suas provocações. O que vocês acreditam que vai mudar, certo? Esse é só o início. A gente se vê de novo em outras conversas e outras provocações. Um abração. Olá, hoje vamos falar um pouquinho então sobre a quiropraxia e a gestação. Então, mulheres grávidas podem fazer quiropraxia? A resposta é sim e deve, né? E por quê? Porque o que acontece?
Quando a mulher entra no período gestacional, de uma forma repentina, surge um barrigão aonde não tinha nada, né? Então isso acaba mudando o centro de gravidade, né, da coluna, né, da estrutura dessa mulher. E aí o que acontece? Muitas vezes há um aumento de sobrecarga nas articulações, superior, inferior da coluna, né? E consequente isso, algumas dores, né? Na maioria das vezes não é recomendado e não se deve tomar medicamentos na fase gestacional, principalmente pela questão do bebê, né? Então aí que entra a quiropraxia, né? Como a quiropraxia acaba atuando de uma forma sem o uso de medicamentos, fazendo o alinhamento da coluna e das articulações de uma forma natural, a gestante tem um benefício muito grande na redução de dores, na melhora dos sintomas nesse período. Depois da gravidez, acontece uma outra coisa que é muito interessante também, que é, da mesma forma como que na gravidez surgiu o barrigão, após a gravidez, desaparece o barrigão. Então, muitas mulheres acabam tendo muitas dores nas costas após a gestação, né? Por quê? Seja pela amamentação, né, que tu vai segurar o nenê e vai acabar modificando a tua postura, uma postura inadequada, ou bebê muito pesado, né? Então isso pode ocasionar algumas dores na região torácica, né? E bem como pela mudança do centro gravitacional novamente, porque aonde tinha o barrigão, então desaparece o barrigão, então muda de novo a estrutura óssea, a estrutura de sobrecarga da coluna vertebral, né? Então, dentro disso, a quiropraxia acaba atuando novamente para devolver o movimento correto das articulações, da região lombar, principalmente, onde a mulher sente bastante dor, ou na cervical também, ciático, a dor ciática também é muito comum nesse período, né? Então, é aí que a quiropraxia acaba atuando, porque justamente nesse período a mulher não pode fazer uso na maioria dos medicamentos, né? Então, dentro da quiropraxia, por ser de forma natural, tem os benefícios muito grandes. É importante também frisar que os ajustes articulares na coluna da mamãe vão ser muito benéficos na hora do parto. Por quê? Alinhando a coluna lombar, principalmente da mulher, isso favorece o posicionamento do nenê na hora do parto, né? Então isso vai facilitar muito o trabalho de parto da mulher, vai facilitar o trabalho de parto do médico obstetra. Lembrando também que, além da quiropraxia na gestação, é importante que a grávida se mantenha com atividade física, né? Para movimentar as articulações, né? Para não perder o sedentarismo, né? E aliado aos exercícios físicos, uma boa condição de alongamento também é importante para a parte muscular e de mobilidade das articulações, prevenindo assim dores. Ainda falando um pouquinho desse período, o bebê, ao nascer, pode fazer quiropraxia? Sim, tá? Então existe dentro da quiropraxia a quiropraxia pediátrica, né? Então, que é muito benéfica nos casos de cólica, bebê com cólica, bebê que acaba mamando somente num lado, só para um lado do peito, né? Então só acaba virando a cervical somente para um lado. Choros excessivos, né? Então, dentro dessa faixa de idade, no momento do parto, pode ter acontecido de o médico puxar a cervical do nenê para tirar e rotado alguma vértebra cervical. E aí, a partir disso, surgirem esses sintomas, que dentro da quiropraxia, logo nos primeiros momentos, primeiros dias, primeiros meses da criança, a gente consegue corrigir e já observa uma melhora grande nesse tipo de sintoma. Olá, hoje eu gostaria de refletir um pouquinho contigo o seguinte. Tu já te pegou em alguns momentos assim pensando, ai, credo, como eu tenho mania, será que eu tenho toque? Será que eu sou obsessivo? Ou, tô muito espalhafatoso, tô gritando demais, será que eu sou uma histérica? Ou sou um histérico? Tu já te pegou tentando te dar um diagnóstico? Tentando te rotular de alguma coisa? Isso é muito comum. Mas é interessante a gente entender que essas duas citações aqui que eu falei antes, a histeria ou o obsessivo-compulsivo, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, enfim, isso tudo são neuroses. Nós somos todos neuróticos. Faz parte do nosso quadro de ser, de funcionar, somos neuróticos. Que é a diferença do psicótico, que o psicótico está fora da linha de razão, aí sim, puro inconsciente, e aí sim ele comete coisas sem ter consciência
Então a diferença é que nós somos neuróticos e existem os psicóticos. Então, se somos neuróticos, nós temos traços de tudo que é tipo de neurose. A gente é um pouco obsessivo, a gente é um pouco paranoide de ficar olhando, achando, desconfiado das coisas que as pessoas falam. Nós somos um pouquinho histéricos, de sair, que a gente chama de atuação, quando a pessoa tem um surto, faz algum comportamento muito extremo, aí a gente acha que pode ser histérico. Então, tudo isso são traços. É importante que a gente observe isso, com certeza. Eu acho que não tem ninguém no mundo em melhor condições de avaliar o que está acontecendo do que a gente mesmo com a gente. Então, nós temos que nos observar, sim. Estou fazendo muito isso, muito aquilo, estou agindo de certa forma. Sim, com certeza, nós temos que nos observar. Só que o que é capaz realmente de nos dar um diagnóstico é um profissional. Nós temos que ter cuidado, da mesma forma que se fala da automedicação, né? Eu não posso achar que eu devo tomar um remédio que fez bem para o fulano, vai fazer bem para mim. Então, não. O que acontece? Nós temos que procurar um auxílio profissional. Mas uma dica que eu gostaria de dar para que a gente possa se observar é qualquer sintoma, qualquer sinal desses que citamos antes, obsessivo, histérico, paranoide, seja o que for, perverso, né? Tudo isso a gente vai avaliar pela quantidade, pela repetição desses sintomas na nossa vida. E também o quanto eles podem ou não nos prejudicar, nos limitar a vida, impedir que a gente faça determinadas coisas. Então, isso sim são sintomas que daí deixam de ser traço só, que é comum. Você, por exemplo, ter mania de querer tudo organizadinho. Ou ter uma mania de querer que o teu chinelo, quando tu vai dormir, fique bem posicionadinho ali na cama. Isso aí tudo bem, né? Agora, se aquele chinelo bem posicionadinho na tua cama faz com que você não durma enquanto você não ajustar exatamente aquele chinelo, e você não durma olhando várias vezes para aquele chinelo para ele ver se ele está milimetricamente arrumado daquela forma, aí tu já tem que te preocupar. Da mesma forma, esses comportamentos, esses surtos, né, que eu citei antes da atuação, que eles começam a ser muito frequentes, que eu não consigo me controlar, que eu começo a fazer algo que já estou quebrando coisas, eu já estou fazendo coisas, aí eu tenho que observar. Senão, vamos lembrar que traços de vários sintomas, de várias neuroses, de várias doenças, a gente tem. E é comum, até porque nós estamos experimentando e nos construindo nesse caminho da nossa vida, né? Então a gente vai vendo coisas que a gente quer que permaneça, coisas que a gente gostaria que mudasse, coisas que nos atrapalham, coisas que, ok, tudo bem a gente ter. E aí assim que a gente vai vivendo. Só que é importante a gente procurar buscar profissionais que entendam do assunto para realmente a gente ficar se rotulando ou rotulando os outros de X ou Y problemas. Então vamos continuar sim nos observando, nos cuidando, mas quando nos cuidamos também vamos nos cuidar para não nos rotular.